Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Inútilcast, com seus três integrantes, eu, Johnson Santos, Matheus Santana e Igor Cavô. E aí, galera, tudo bem? Tudo Tudo, certo, tudo meu certo. amigo. Tamo junto. Lindo como nunca. Mais um episódio aí incrível. O primeiro foi incrível, recebi grandes elogios. Eu não gosto de ser criticado, então tô no caminho certo aí. E é no clima de Setembro Amarelo aí, galera, que o tema de hoje é depressão, tá? E nós estamos com um convidado hoje especial, um profissional na área de saúde mental, Adriano Predeus. Fala aí, cara, pode se apresentar pra gente, por favor. Primeiro, obrigado pelo convite, Johnny, Igor, Matheus. Olha, é um prazer. Na hora que vocês me mandaram o convite, eu não pensei duas vezes, já respondi na hora, né? Vou participar com o maior prazer, que é muito legal a Sim. gente ter esse papo, né? Eu sou Adriano Predeus, eu sou médico, psiquiatra, né? Com um título pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu já trabalho na área há 20 anos. Trabalho tanto com criança, adolescente, adulto e idosos, né? Eu sou diretor de uma clínica aqui em São Paulo. Moro em São Paulo, a clínica fica em São Bernardo, que é uma cidade aqui do lado, que é a Alma Clínica. E eu sou cofundador de dois grupos que falam sobre saúde mental, que é o ABC da Psiquiatria, que é focado para profissionais de saúde e qualquer pessoa que tenha interesse, e o Mental Acadêmica, que é um grupo voltado de saúde mental para quem quem faz faculdade na área de saúde. Então, todo mundo está envolvido, que tem uma relação com saúde, a gente fez um grupo aí, quem é aluno de psicologia, de medicina, de educação física, nutrição, fisioterapia, a gente também divulga aí material importante. E estou aí à disposição, Caramba, agradecendo muito aí o convite de vocês, né? E também ainda tenho tempo para fazer curso de stand-up, que é uma coisa que eu adoro. caramba, que massa. Que a gente faz um pouco de tudo aí, né? A Luciel faz coisa pra caramba. Olha, muito obrigado mesmo por topar participar. Realmente ele aceitou de primeira, né? E o senhor já sabe porque o senhor tá aqui hoje, né? Porque a gente não conseguiu o Drauzio Varela, então é, A gente tentou o Deus Varela. E eu ainda Tentamos não aí. tenho a careca dele, então é um genérico do professor Dallas Varela. continua assim, cara. Então, doutor, hoje a gente vai falar sobre um tema que é delicado, né, na sociedade atual da gente, que é depressão. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor, o que é a depressão? Como ela surge? A pessoa vai dormir um dia, acorda, coloca a mão no bolso e fala, oh, tenho depressão. Como é que isso funciona? Então, a depressão, ela não inicia do dia para a noite, né? Ela é o que a gente fala que um termo que a gente usa é insidioso, né? Então, ela vem devagarzinho, vem começando aos poucos. Então, não é que nem resfriado que você vai deitar e acorda no outro dia com o nariz entupido, né? Então, assim, você aos poucos vai vindo e às vezes demora um bom tempo para você chegar até a um diagnóstico, perceber que algo está errado, né? Então, às vezes pode demorar meses ou até 1, 2 anos, né? E além disso, até chegar no tratamento demora mais ainda, porque aí tem a questão da aceitação. Normalmente, uma pessoa que tem depressão, ela primeiro vai achar que tem alguma coisa clínica com ela, vai achar, ó, tem tireoide não está funcionando, ou tem uma anemia, tem alguma coisa, então vai no médico, faz exame, né? Não encontra nada, até que um dia algum médico tem a luz ali, né? Fala, ó, poxa, eu acho que você tem depressão, então eu vou te encaminhar, ou eu mesmo vou tratar, ou vou te encaminhar para um psiquiatra aí para você fazer o tratamento. Então, é uma doença que é longa, ela é que a gente chama de crônica. Eu tenho, Matheus? eu tenho uma pergunta aqui. Eu tenho duas, na verdade. A primeira, a depressão, eu tenho alguns casos na família e isso pode facilitar. Tipo, primos meus e tios meus têm e se isso pode ser um fator para facilitar para eu poder ter algum dia. Sim, a depressão ela tem um componente genético muito forte, muito forte. E eu já vi muita gente falar, olha, depressão não tem quem quer, tem quem pode. Então você tem que ter uma predisposição genética.
É claro que as coisas que acontecem na nossa vida contribuem. Então, por exemplo, um cara que torce para um time de futebol, não vou falar o nome para não ficar chato, mas que nunca teve mundial, vamos dizer. Esse cara, não vou falar nome, tipo, para não entrar em polêmica. É brincadeira. Assim, a depressão, ela tem um componente genético, né? Então, principalmente se eu tiver familiares próximos de primeiro grau, então irmãos, pais, né? A probabilidade de eu ter, ela é maior, né? Então, e se eu tenho vários eventos aqui, a gente vai falar que acontecem na vida, um problema que a gente tem, uma pandemia hoje que está explodindo, né, o número de casos, terminar um relacionamento, perder um emprego, tudo isso contribui. Então, se eu tenho uma predisposição com uma situação, eu tenho uma grande chance de desenvolver depressão. Igor? Assim, o senhor falou em ter uma predisposição genética, mas a depressão surge assim, uma tristeza profunda, ou só surge se tiver um gatilho, digamos assim, algo que a gente presenciou ou que nos levou para esse lugar? Ou só uma tristeza que surge assim da gente, de dentro para fora? Então, Igor, quanto mais forte for a tua genética, maior a possibilidade de ter uma depressão, e não necessariamente eu vou ter uma causa. Tá? Então, assim, se eu tiver uma genética muito forte, mesmo estando tudo bem na vida, eu posso desenvolver um sintoma de depressão. Às vezes acontece de vir no consultório, o paciente fala, olha, não tenho problema, financeiramente estamos bem, não tem nenhum problema grave na família, nada sério, mas eu não consigo ficar feliz, eu não consigo me sentir bem. Agora, tem gente que tem, como eu falei, tem a desgraça pouca bobagem, né? Então tem a predisposição, acontece um monte de coisa, né? A mulher larga o cara, né? Perde o emprego, então somos uma série de fatores que contribuem, e aí ela pode desenvolver. Então eu falo que é um equilíbrio entre a genética e todos os fatores que a gente está vivendo, os fatores de estresse que cada um vive, que aí vai dar o resultado final para uma depressão aí. Então, isso que algumas pessoas falam, de que a depressão ela precisa de um gatilho emocional muito forte na cabeça da pessoa, seria um mito, então, no caso. Não um mito, Johnny, mas assim, não necessariamente precisa ter, né? Não necessariamente precisa ter. As pessoas associam muito, porque as pessoas confundem muito depressão com tristeza, né? Ela fala, pô, mas não aconteceu nada, você não pode estar deprimido, né? Então, não, você pode, a pessoa pode. Se ela tiver depressão, ela vai desenvolver, vai aparecer independente da causa, né? Mas não necessariamente vai ter uma causa. Exceto, como eu falo, volto a repetir, se você torcer para um time que não tem campeonato mundial e você acredita que tem uma Copa de 1951, aí já é um fator para se tornar deprimido, porque não dá para ser qualquer um para o mundial. Mas tirando isso, tudo bem. Adriano, no que a quarentena influenciou para as pessoas que já tinham depressão e para quem pode desenvolver? Porque foi um momento que as pessoas ficaram mais isoladas dentro de casa, né? Passaram muito mais tempo dentro de casa, alguns com a família, outros que já ficavam mais sozinhos dentro do quarto, mais dentro do quarto ainda. O que você me diz sobre isso? A quarentena, basicamente, o que a quarentena fez? Aumentou o nível de estresse. Eu não sei se vocês são casados aqui, alguém de vocês é? Não tem essa decepção na minha vida ainda. Você não tem essa decepção, mas aquele que é casado, o relacionamento fica constante, fica aquela coisa muito, muito atritante. Então, primeira coisa, aumenta o nível de estresse. As famílias que antes cada um vivia, cada um tinha um horário do seu canto, de repente todo mundo trancado, vivendo fechado. Aumenta o nível de estresse muito grande. O estresse é uma das principais causas para se desenvolver depressão, né? Além disso, outros fatores de estresse. A preocupação de se contaminar. Então, a gente está vivendo uma situação de confinamento, todo mundo isolado. Você fica preocupado, né, com a tua saúde, a saúde da tua família, a saúde dos teus filhos. Você fica preocupado com o teu emprego, né? Que a empresa aproveita, né? Tudo é Covid agora, né? Te mandar, a gente não sabe, tudo é Covid. A empresa tá. O cara vende máscara, mas não sei, né? Vai que. Sim, verdade. Então tudo é Covid. Então, aquela pressão no trabalho. Quem está fazendo home office aí, né? Tá com a vida super corrida, porque
trabalha no computador, às vezes tem filho que está fazendo escola, né, na online também, tem que cuidar do filho, aí tem que olhar para casa. Então, nível de estresse extremamente alto. As outras coisas que a gente tinha para dar uma relaxada, agora está começando a reabrir, né? Pelo menos aqui em São Paulo está reabrindo, mas não dá para ir numa academia, não dá para encontrar os amigos, né? Não dá para tomar uma cerveja para poder relaxar, né? Não dá para fazer um esporte, não dá para jogar bola, né? Não dava para correr. Tudo isso aumenta o estresse, então favoreceu muito com que as pessoas começassem a desenvolver sintomas de depressão, né? Varia muito o problema é que assim, a gente ainda não tem estudo falando, olha, aumentou X, porque as pesquisas os caras fazem com um determinado lugar, então, ó, em tal cidade fizeram pesquisa, então dá para falar que naquela cidade ou num país menor, aumentou tanto. Então, eu tentei dar uma pesquisada, mas, ó, em média, sintomas depressivos aumentaram 50%, né? Não necessariamente a doença, mas é sintoma. Sintoma é o cara que tem tristeza e insônia, né? Para você falar que é o diagnóstico de depressão, precisa ter uma pesquisa maior, mas não dá para as pessoas saírem para participar de pesquisa hoje. Mas, obviamente, a gente já estava esperando, na minha praia aqui na psiquiatria, que os casos iam aumentar. Então, a expectativa é pelo menos dobrar o número de casos de depressão. Matheus? Eu tenho outra dúvida, que o senhor pode me confirmar, mas talvez a maioria dos casos, ou então que mais tem, mais é propício a ter a depressão é entre os adolescentes. E isso, a depressão advém de vários fatores, mas um desses fatores talvez não seja a ineficácia da escola de saber lidar com a educação emocional da pessoa. Sim, hoje a gente está vendo um maior aumento de casos em adolescentes, não só de depressão e principalmente, né, o João falou no começo de Setembro Amarelo, de suicídio, né? Nos últimos 10 anos, aproximadamente, o número de suicídios em adolescentes aumentou 30% em média no Brasil. É muita coisa, né? É preocupante. Possivelmente, os quadros de depressão também aumentaram. As causas podem ser muito variadas, né? Desde questões mesmo que você falou, Matheus, olha, a escola sabe lidar com essas questões emocionais? Talvez não, porque hoje, né, você tem escolas que eles formam que nem linha de produção, né? Sai uma turma e trata a turma, sai outra turma e trata a turma, né? E não dá, às vezes você pega lá escolas grandes que nem dá tempo de olhar uma questão emocional de um aluno, de uma criança. Tem questões também de vários outros fatores de risco, né? Educação, né? Então, dos pais. Hoje, muitos pais, pai e mãe têm que trabalhar, não conseguem ficar em casa, chegam cansados, não dá tempo de sentar e conversar, né? De estimular aquela criança, estimular aquele adolescente, de dar carinho, de dar atenção, que isso faz diferença na formação da nossa personalidade, na nossa depressão, na autoestima deles, né? Outra coisa que pesa muito também, como a gente falou, histórico familiar, né? Quem tem já histórico familiar, isso favorece. E aí tem uma outra coisa que é um erro que hoje, um erro entre aspas, que é hoje se diagnostica mais. Então a gente não sabe se a situação que a gente vive é assim, ou se os médicos estão ficando mais competentes, estão identificando mais cedo, então estão dando mais diagnóstico de depressão para os adolescentes. A gente não sabe o que vem primeiro, mas que os casos estão aumentando, estão aparecendo mais. E hoje se fala mais, né? Eu tenho 20 anos de psiquiatria. Se eu falasse assim, uma mãe levar um filho adolescente para um psiquiatra, vocês imaginam 20 anos atrás, né? Era taxado como louco, né? Hoje não, hoje é mais comum a mãe falar, pô, vou levar meu filho porque ele tá deprimido, ele tá triste demais. Ele fica isolado no quarto o tempo inteiro, não conversa com a gente, só fica no celular, só fica tá sempre emburrado, né? Nada, não tem compartilha nada com a família, vive isolado, né? Talvez a questão de excesso de tecnologia contribuiu para esse isolamento, né? Deles. E favorece com a questão da depressão. Cara, isso que você falou é uma coisa bem interessante. Você falou agora sobre uma grande parte das pessoas tem um preconceito com a psiquiatria, porque leva a psiquiatria para um tempo atrás, onde a psiquiatria era mal vista, né? E as pessoas acham então que hoje em dia você entrar num consultório de um psiquiatra, você entrou para tratamento de choque. E não é assim, na verdade, né? Conversa primeiro.
E, tipo, não é uma coisa que a gente tem que ter medo, é um tratamento, né, que a gente vai fazer, né? Você vai entrar lá, você vai estar dando de cara com um profissional da saúde, não é o super choque que vai te dar um choque assim que tu entrar ali na sala. Vamos fazer O, lobotomia, tá ligado? No teu cérebro. É, Vamos abrir tua cabeça. ó, se vocês pega um querem ter, desfibrilador e botar no cérebro. se vocês quiserem ter uma ideia de como é que era a psiquiatria antigamente, é claro que é filme, mas tem um filme muito legal com Jack Nicholson, chamado Estranho no Ninho, que é dos anos 60, que lá fala sobre o eletrochoque. Claro que é filme, obviamente dá, né, dá uma romantizada, mas dá para ter uma ideia. Porque o que, que aconteceu? A psiquiatria ela ficou muito afastada da medicina, né? Ela ficou muito voltada só dentro do hospital, e antigamente o hospital era tudo aquilo que a sociedade não queria, mandava para o hospital. Então, a própria psiquiatria teve um erro. E antigamente a gente não tinha remédio. Então, uma das formas de tratamento era eletrochoque. Então, o psiquiatra tinha imagem que era um carcereiro vestido de branco que dava eletrochoque e fazia tortura. Olha a imagem legal que você tinha de psiquiatria. A própria medicina não queria um distanciamento da psiquiatria, porque não era, né, não era muito medicina que se fazia, né? Não tinha muitos estudos, não tinha muita coisa. Nos anos 80, 90 começou a mudar um pouco, né? Mas o preconceito continuou. E hoje a gente tem uma palavra que é a psicofobia, é uma campanha da própria Associação Brasileira de Psiquiatria, que como fala, ao preconceito contra pacientes e profissionais da área da saúde mental, que ainda tem muita gente, né? Como eu falei, eu comecei há 20 anos atrás, tinha mais, hoje se aceita mais, mas eu lembro muito bem, uma vez uma mulher que entrou no meu consultório, ela falou, puxa, eu nunca pensei que ia chegar num médico desses alguma vez. Desses. Assim, Isso. eu falei, caramba, eu devo estar gordinho demais, né? Eu devo estar feio, alguma coisa. Pensa comigo. Tanto que a gente brinca, né? Filme de suspense, ó. Se não for o mordomo, é o psiquiatra. Podem ter certeza que um dos dois é o culpado, é o assassino. Pode ir lá, não tem erro, né? Mas mudou muito, óbvio. E hoje a psiquiatria ela está totalmente interligada com a medicina. Então, em questão de pesquisa, em questão de tratamento, a gente vai falar mais para frente de tratamento, né? Os meios de tratamento, mas questão de pesquisa, de tratamento. E o que eu falo que a gente na psiquiatria, além da gente, quem é psiquiatra gosta de falar pra caramba, que vocês já perceberam que eu gosto de falar pra caramba. Isso é ótimo. Eu só sou ruim de fazer piada, né, Johnny? Mas tirando para falar, eu gosto. A gente gosta de falar muito, então a vantagem de um psiquiatra em relação a muitas outras áreas é que a gente ouve mais o paciente, porque a nossa função, obviamente, é conversar, é ouvir, é analisar o paciente. Então a gente é mais próximo. É comum um paciente fazer tratamento com você durante anos, não é porque a gente não quer que ele cure. São quadros crônicos, como a gente falou, a depressão, e ele cria um vínculo muito importante com você, né? Ele cria um vínculo de confiança muito grande, porque você ouve, que é o que as pessoas querem hoje em dia. Eu quero alguém que me escute, né? E aí você tem lá um profissional que te ouve, né? Um psiquiatra ou um psicólogo, né? Que é outra área que é irmã nossa, que ouve. Então a gente cria uma relação muito, muito importante com o paciente, que não se fazia nos anos 60, 70, que aí sim era tudo eletrochoque, era tudo distante, o psiquiatra era, como eu falei, era o grande vilão. A coisa mudou também. Um açougueiro mental. Um açougueiro mental. Agora não, agora é um médico, é o cara da ciência, que eu acho que ainda tem uma vantagem que a gente é treinado, obviamente, a ouvir, a conversar, a ver outras questões que outros médicos não... Às vezes você passa sei lá, num clínico, alguma coisa, você vai falar, pô, doutor, minha esposa me largou, né? O cara, tá bom, né? E aí o psiquiatra vai saber o porquê dessa felicidade, né? Que você tá tendo agora. Doutor, tristeza é sinônimo de depressão? E falando nisso, eu gostaria que Igor direcionasse uma pergunta, dúvida que ele tivesse para o senhor. Sim, sim. Antes de entrar no tópico, você tinha falado antes da família, que ficou bem mais fácil. Hoje em dia, a família já analisa o filho, ou a pessoa que tem depressão, já não precisa de um psicólogo, psiquiatra, vamos levar lá e tal. Mas
hoje em dia ainda tem muito, assim, do preconceito, não só com a psicologia em si, com a psiquiatria em si, mas também com a doença, com a depressão. Tipo, tem um amigo que era o cara, tipo, entre aspas, o mais certinho que eu pude conhecer na vida, o cara que fazia tudo certo, ele vive para estudar, assim, vive estudando para tentar alcançar algo de melhor na vida, e não faz outra coisa. E é difícil ver ele fazendo, tipo, até mesmo para ele sair com os amigos, assim, às vezes ele sai e tal, se diverte, mas não é aquela coisa, não tá bebendo, assim, enchendo a cara, não tá fazendo, tipo, nada assim, desse estilo. E ele é evangélico, tava na igreja, até se afastou recentemente. Mano, eu não entendi, eu, tipo, conheço os pais dele, e ele me contou que ele tava entrando num quadro de depressão, tá muito triste, tava, tipo, fissurado, e por conta de todos os estudos ele desenvolveu uma ansiedade, e começava a passar mal mesmo, sentir sintomas, dor no peito, essas coisas. E ele falou que foi buscar ajuda com a família dele. E eu conheço na família dele, eu não esperava a resposta deles falar. Ele me falou, ele falou, eu falei com meu pai mandou eu procurar Jesus. Procurar que será a falta de Deus, que eu tava... Tipo, uma coisa que eu não esperava, acho que existe muito esse preconceito. Eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso, sobre esse... O Igor, e deixa eu te perguntar, ele viu Jesus? E se ele viu, aí não é depressão, é outra doença. É delírio. Delírio. Não. Se ele viu, fica até com medo, inclusive. Aí é que a coisa tá grave, né? Então, tem muito ainda, né? Tem muito essa questão mesmo, porque se mistura muito que depressão ou é frescura, ou depressão é chamar atenção, é manha, é falta de Deus, porque assim, qual que é um problema que a gente tem? Na nossa área, não tem um exame específico. Eu não tenho um exame para medir que você tem depressão. É diferente, por exemplo, da diabetes, que se eu faço a dosagem de açúcar no sangue, vai dar alta. Que nem a minha, porque eu acabei de comer um pedaço de goiabada, aí meu açúcar deve estar lá no céu hoje. Mas eu não tenho esse exame. Então, dá muito campo para as pessoas terem essas ideias assim, meio místicas, né? Então é falta de Deus. Não, eu já vi paciente falar assim, não, quando você casar vai melhorar, Então as pessoas associam muito, né, com frescura, com falta de... Uma coisa que eu tenho comigo assim também é que só quem sabe o tamanho da dor é quem tá sentindo. Exatamente. Tipo, se entrou uma farpa no dedo de um cara, o cara tá falando, tá doendo muito. Aí o outro fala, não, é frescura, mas o cara que tá sentindo é que sabe. O tamanho da dor. Então... E você sabe, Igor, muitas pacientes falam assim, olha, eu já passei por isso, mas a dor emocional foi a pior de todas que eu tive da minha vida. Foi a pior de todas. Até eu vou dar uma sugestão de um livro que é feito por um jornalista, não é nem médico, então, para não achar que foi uma coisa já produzida, chama O Demônio da Meia-Noite. É um livro de um jornalista que ele conta a experiência dele como depressão. E foi tão marcante que esse jornalista ele ainda é referência mundial para falar sobre isso. Mas as pessoas têm muito essa ideia ainda, né? Que depressão é falta de vontade, é querer chamar atenção, é mimimi, né? Não, isso é besteira. Vocês colocar, ainda bem que está mudando, até com várias campanhas, com divulgação. O Drauzio Varela vai na TV lá falar sobre, né, depressão, isso é importante. As pessoas começam a abrir a cabeça e entender que é uma doença, né? Não é. E doença tem que ser tratada. Às vezes eu dou exemplo para um paciente meu assim. Chega para um amigo teu que tem diabetes, que toma insulina, e fala assim, para com a tua insulina, que com a tua força de vontade, ou se você casar, ou se você fizer tal coisa, você não vai precisar tomar insulina. Adivinha o que o diabético vai te mandar? Vai mandar ser naquele lugar. Eu não sei que pira é essa. Eu não sei que pira é essa que as pessoas têm, em que tudo em que rege a ciência... algumas pessoas vão ter que negar, sabe? Tipo a vacina. Tem gente que vai falar que é anti-vacina, que vacina causa autismo. A terra ser plana. Sempre vai ter essas pessoas que falam isso. Depressão é uma doença e ponto. Como qualquer outra, tem que ser tratada como uma doença. Sim. E é difícil tu explicar isso para uma pessoa de mente ignorante, sabe? Tu explicar, olha, cara, depressão é uma doença
da mente, da cabeça da pessoa. Por que depressão é doença da mente? Que? Qual da cabeça é chifre? Olha aí o Whindersson aí, ó. Acha que tinha depressão, na verdade era chifre. O nome da doença Era dele era chifre. Vitão. Entendeu? Difícil É explicar difícil. para quem não quer entender, né? É difícil O, mesmo falar com essas pessoas assim, porque são pessoas que já têm essa ideologia que pegaram de outras pessoas e fecharam sua mente. São pessoas, eu até falar de uma maneira mais vulgar aqui, são pessoas burras e gostam de ser burras. Negar a aí, vacina e negar que a Mas, depressão é uma doença, pra mim é burrice. E é Tá isso. bom, mas gente. às vezes não é, Acho que às vezes não é virou um nem discurso isso. político. Peraí, Rapidão, vamos voltar rapidão, ao mas assunto. às vezes não é nem isso, Matheus. Às vezes, tipo assim, se tu nasceu, cresceu, ouvindo que uma pedra é uma batata, tu vai começar a acreditar nisso, entendeu? E vai chegar uma hora que aquilo vai virar verdade absoluta pra ti. Às vezes é um Mas, ensinamento de antigamente, entendeu? Aí vem, e antigamente a pessoa sempre ouviu isso, que era desse jeito, e hoje em dia acredita que isso é verdade absoluta. E não tá aberto para sim, mas isso é em outras parte opiniões. culpa da pessoa também. Tu tem um meio de informação incrível que é a internet. Tu tá num mar de Sim, sim, informação. É só tu. Obviamente que tem as exceções, sim. tudo vai ter as exceções. Vai ter pessoa que não vai ter internet, vai ter pessoa que não vai ter celular, vai ter pessoa que não vai ter computador para conseguir acessar isso. Mas eu tô falando das pessoas que têm e mesmo assim continuam negando o fato, o que tá na frente delas. Sim, sim. Continuamos então. fazendo um parênteses, fazendo isso da vacina, rapidinho, Tranquilo. gente. O da vacina foi um trabalho, da vacina causar autismo, foi um trabalho dos anos 80, que o próprio pesquisador, ele colocou como uma possibilidade, aí caiu na mão dos tabloides ingleses, e que para vender os caras, já a manchete era isso, ó, vacina causa autismo. Aí o estrago foi feito, né? E a coisa ficou até hoje, mesmo já sendo retratado, mesmo já tendo falado. Eu acho que a informação, né, é o mais correto mesmo. As pessoas têm que procurar, né, informação e hoje não tem como você não conseguir informação. Depende do que você queira procurar, é aquilo que é conveniente para você ouvir também, né? Tem gente que não quer ir atrás, ou não é conveniente eu entender que aquilo é uma doença, né? Verdade. Um pouco de tudo. Cada um. E para quem está ouvindo o podcast, galera, e queria só explicar uma questão muito interessante para vocês. A gente está gravando fora de estúdio, então de vez em quando vocês vão ouvir o som de uma moto passando, o som do vigilante da noite passando, que é um vigilante que anda de moto na noite, De mas aqui lanterna. numa lanterna, não tem uma arma, mas a gente confia nele, É o tá? cara que Mas faz piu. ele não tem um apito? O apito é que afasta o ladrão. O ladrão ouve o apito e fala, não tem apito, eu não vou assaltar ninguém. Porque ele tem É um apito. verdade. Não, esse vigilante, a única coisa que ele pode fazer é chegar no outro dia e falar assim, mano, tem um negócio pra te falar, ó, te roubaram aí, entra na tua casa, tu fala assim, e eu não sabia, né? Eu acordei agora, não tinha uma TV na minha sala, eu não sabia, o cara me roubou. Vamos Ele lá. pode pedir educadamente. Ô, desce daí, irmão. Vai invadir a casa? Seguindo pro próximo tópico, gente. Tristeza. Tristeza é sinônimo de depressão? Porque tem muita gente que confunde a tristeza com a depressão. Sim. Não, tristeza não é a mesma coisa que depressão, né? Quais são as diferenças, né? A tristeza é um sentimento que pode estar na depressão. Então, a tristeza é um sentimento que todo mundo tem, que eu tenho, normalmente dura alguns minutos, algumas horas, né? Então, acontecer alguma coisa ruim, né? Eu vou ficar triste, né? A tristeza normalmente ela reverte. Então, sei lá, eu olhei na minha conta bancária, não caiu meu salário, né? Aí eu olho à noite e, já estou lá no boteco fazendo pendura, obro de novo no extrato, caiu. Aí você já até cancela o pendura. Você já pede a segunda dose, né? E ainda paga a primeira rodada. Então, a tristeza, ela reverte. Na depressão, a tristeza é um dos sintomas que podem estar. A depressão, ela tem basicamente 3 sintomas chaves, que é a tristeza, ou não necessariamente precisa ter tristeza, eu posso ter só o humor irritado, eu posso estar nervoso demais, a falta de prazer e a falta de energia, são os 3 principais. E tem outros também sintomas, né, de alteração de sono, de apetite, que a gente vai falar. A depressão, ela é uma doença, né, é uma síndrome com alteração cerebral e que precisa de tratamento.
E a tristeza não, né? Uma analogia legal que tem é que, assim, ó, você imagina que a depressão é como se fosse um palco de teatro, né? Então, o palco você não consegue mudar. O palco ele é rígido, você tem que quebrar, você tem que passar um trator para quebrar o trator. E a tristeza, assim como a alegria, elas são sentimentos, que são os atores. O ator, ele entra e sai do palco o tempo inteiro, né? Sim. E o palco você não consegue mudar. Então, assim, a tristeza, a analogia legal é essa, porque assim, a tristeza você consegue reverter, né? Você reverte a causa melhor. E a depressão não. Além de ter vários sintomas, ela não reverte. Por isso que muita gente fala, você está deprimido? Vai viajar que você vai ficar feliz. Não, o cara vai viajar, vai continuar deprimido, ele só vai ficar mais deprimido ainda porque vai gastar mais dinheiro no final, porque pagou a viagem, gastou o cartão de crédito, né? Só vai Então, ficar deprimido em outro lugar, né, cara? só vai mudar o lugar, né? E não é isso, não é aquilo que vai resolver, né? É diferente da tristeza. Ok. Quer fazer algum comentário, Matheus? Não, eu tô. Igor? Não, pode continuar. Tranquilo. Inclusive, Adriano, também tem uma comparação que eu gosto, que eles usam até também para ansiedade, né? Porque a gente sabe que a depressão ela anda praticamente aqui de mão dadas com a ansiedade. E aí tem aquela analogia que eles fazem também, que a depressão é como uma montanha russa, né? De repente você está subindo, você está feliz, seu nível de felicidade vai subindo, daqui a pouco desce de uma vez. Essa eu nunca tinha ouvido. Eu vou te plagiar, viu, Johnny? Essa você Pode, por perdeu já. favor. Essa você já perdeu agora, amanhã eu já vou usar. Mas a associação de depressão com ansiedade é muito alta mesmo, né? Elas andam realmente de mão dadas. E só que tem o tratamento principal da ansiedade também é com antidepressivo. Então, às vezes, você dando um remédio, você já consegue cobrir bem os dois tratamentos, né? Essa é uma das poucas vantagens aí de ter, né? Então, mesmo que você vai desenvolver. Agora, é claro, se você não tratar, um ansioso pode virar uma depressão, ou o contrário também, né? Uma pessoa deprimida não tratada, ela pode começar a desenvolver ansiedade. Sim. Eu E vi. voltando aqui a um tópico que a gente abordou lá no começo, quais são as causas da depressão? E, Matheus, pode colocar a tua pergunta. Não, eu só queria falar que eu vi uma vez o Jim Carrey falando que a depressão é como se fosse tempestades, onde do nada o dia tá limpo e pode estourar uma tempestade e o dia ficar cinza. E isso É ia São alternando, Luís. assim. É A São Jim Luís. Carrey passou por esse quadro mesmo, é Não, o Jim verdade. Carrey é um comediante assim que eu admiro muito. Passo pelo quadro de Não, depressão e ele acho que ele tem até hoje. Ele luta até hoje contra a depressão. Tem um documentário, agora eu vou ficar, vai falhar o nome, mas ele fez um filme de um comediante chamado Andy alguma coisa, nos anos Eu sei quem 90, é, eu Tá vi. na Netflix? tá no Netflix. Eu vi, Aí tem eu um, vi. você viu esse daí, Eu Matheus? vi. É legal ver o filme primeiro, quando você conseguir, mas acho que o filme não tá na Netflix. Aí eles fizeram um documentário da época que ele fez esse filme. E a primeira coisa, assim, que ele deprimiu também pra caramba, ele sentiu, porque foi um comediante lá que ele teve, acho que câncer, assim, teve um quadro. E o Jim Carrey ele entrou tanto no personagem que ele começou a ficar deprimido também, né? Sim. E ele, obviamente, provavelmente deve ter uma predisposição à depressão, tudo. E aí ele deprimiu profundamente. É muito impressionante esse documentário. E como muitos comediantes, né? Se a gente vê aí, muitos comediantes tinham histórico de depressão. Eu acho que o exemplo Robin principal, Williams. Robin Williams. Você pensa em depressão, comediante é Robin Williams, né? Um outro também que eu aprendi agora no curso, eu não conhecia, que é o Lenny Bruce, né? O Lenny Bruce é o pai do stand-up, basicamente, Sim, né? sim. O Lenny Bruce, ele é o Pai de cara stand-up que moderno. é ele. E ele tinha um quadro de depressão, uso de substâncias, né? E eu não tinha falado aqui, mas o uso de substâncias contribui muito para desenvolver quadro depressivo, né? Então, como esses comediantes, eles tinham muito esse quadro, né, de depressão. Então, Adriano, já passando para o próximo tópico, que seria quais são as causas da depressão? Então, vamos abordar isso dentro do meio aqui, comédia. O que o senhor acha que vem a causar a depressão numa pessoa que sobe no palco para causar o riso?
Eu posso falar antes? Só a minha opinião Pode. sobre. Tem a pressão de não saber lidar com a pressão de fazer sempre a outra pessoa rir. E tem também o pessoal daquela pessoa. Tipo, o passado que ela teve. Se tu for ver o perfil de alguns comediantes, tu vai ver que era um moleque que sofria bullying, ou um moleque que tinha problemas em casa e subia no palco, via uma evolução dentro dele, só que tem a pressão de fazer rir, juntava tudo e desencadeava isso. Tem o caso do Whindersson. Eu posso só comentar uma coisa? Pode? Tipo, e tem uma coisa que aconteceu comigo que foi justamente o contrário que o Matheus disse. Tipo, a pessoa geralmente tem uma depressão por causa de um bullying que sofreu. Eu sofria bullying porque eu tinha um quadro de tristeza, assim, de depressão, eu acho que posso dizer assim. Eu entrava tipo, meus amigos da escola, ia, tipo, se juntava, tava lá, todo feliz, dançando, brincando e tal, e de repente eu parava e me isolava num canto e ficava triste lá, tipo, tentando entender o porquê e sei lá, pô, começava a entrar umas coisas na minha cabeça, assim, e começava a me deixar mais triste ainda. Isso do nada, assim, de repente, do nada. E por causa disso, o pessoal começava a me zoar muito, muito disso, tipo, Pedro, tá esquisito e tal, não sei o quê. E às vezes por causa disso também, sério, às vezes por causa disso também eu entrei, uma coisa que eu entrei na comédia também foi porque, tipo, eu me sentia assim, eu me sentia mal. Toda vez que eu via algo relacionado com comédia, humor, eu começava a rir, já tinha aquele up, já não sentia tanto quanto antes. Não ia embora de vez, mas já era um alívio. Então, tipo, toda vez que eu conseguia fazer alguém rir, tipo, pô, tô fazendo alguém bem. E eu sempre usei isso, entrei na comédia por causa disso, porque eu sempre gostei de fazer as pessoas rirem, tipo, se sentirem bem. E eu usei isso a qualquer custo, tipo, o pessoal tava lá do nada, eu pulava e dava com a cara na parede, tal, todo mundo começava a rir. Eu me sentia porque eu conseguia fazer de um modo, fazer a galera rir, se divertir. Então, voltando, tipo, tive um quadro tive bullying por causa de um quadro, não foi geralmente o contrário do que geralmente acontece. Eu acho que tem várias causas que acaba levando a pessoa para ir para comédia. Uma coisa que eu aprendi fazendo curso de comédia, eu vi que, assim, o quanto é técnico você fazer piada, né? Não é simplesmente sentar, baixou a inspiração, você escreveu e pronto. Então, já obviamente pega um perfil. Eu acho que, assim, quem escreve, eu tô aprendendo, é um cara, assim, que é dedicado, né? Que se cobra. Porque você tem que escrever, 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 né? Aquilo que o Nando Viana fala, pega o livrinho e põe ideia, põe ideia, põe ideia, põe ideia, e vai escrever. Então, assim, já pode ser um perfil da pessoa que vai buscar na comédia um certo perfeccionismo. Porque você soltar uma piada, né, atingindo aquele ponto certo que vai causar o riso, não é uma coisa fácil. Então, já é uma pessoa que se cobra muito, né? Claro que muitas vezes a gente acaba buscando caminhos para resolver questões internas, né? Ou como o Matheus falou, o bullying, né? Ou, como você falou, Igor, o teu caso era o contrário, né? Mas a gente vai para buscar algum caminho para até resolver inconscientemente coisas internas, né? Da gente. Eu comecei a ver a questão de stand-up na minha questão para diminuir meu estresse, fazer minha higiene mental, para eu parecer um pouquinho mais feio, né? Porque aí eu me equiparo, né? Bonito demais, né? Comparado com a média de comediantes, eu fico um pouquinho mais feio, né? Pelo menos é o que a minha mãe acha, né? Eu sou bonito. Mas tentar, eu acho que cada um, obviamente, busca, e muitas vezes, ou busca para exatamente tentar tratar um sintoma de depressão, alguma coisa, né? Então, eu vou buscar na comédia aliviar meu sofrimento, aliviar minha dor, aliviar minha dor. Antes da gente começar aqui, estava contando para vocês lá no curso lá do apartamento 72, o que veio de gente me procurar, né? Falando, poxa, olha, eu vim fazer o curso porque eu estava deprimido, a comédia me salvou, a comédia salvou minha vida, né? A gente falou aqui de quantos comediantes famosos que a gente sabe, e tirando aqueles comediantes que a gente nem sabe que tem depressão, né? Sim. E que talvez fazer o outro. Vamos guardar um paralelo aqui mais simples, mas
Vamos pensar em anorexia, que é aquela doença que a pessoa não come, né? Quem tem anorexia normalmente tem uma relação conflituosa com a comida, né? Você não come, vomita, passa mal. E olha, grandes cozinheiras têm histórico de anorexia, né? Então estão tentando resolver alguma coisa na profissão. Talvez na questão do humor, e humor, alegria e tristeza tá de mão dada, né? É verdade. Sim. Então vai acontecer algumas coisas ali, né? Então acho que acaba procurando. Inclusive, muitos textos, muitas piadas nascem disso, nascem daquele sofrimento, daquela coisa que a pessoa sofreu. Tipo, como a gente fala, que é a graça da desgraça. Né? Isso. Traz aquilo que viveu, que sofreu de ruim, transforma numa piada. Eu comecei a ler um artigo quando vocês me convidaram. Eu não deu tempo para terminar de ler, mas assim falava, olha, que um artigo que mostrava que 55 pesquisaram vários comediantes famosos na Inglaterra, que 55 dos mais famosos tinham sinais de depressão e tiveram morte precoce. Aí eles levantam outras hipóteses, né? Primeiro porque o cara ser famoso tem um nível de estresse muito alto, né? O cara tem que trabalhar pra caramba, aparece muito, tem muita cobrança. Talvez seja um perfil também do cara, né? Eu achei muito interessante, porque eu falei, é o lado ruim da comédia. O cara trabalha com comédia, mas ele ficou deprimido por causa disso. Mas eu quero até pegar, depois eu encaminho para vocês aí esse artigo que eu achei muito interessante, né? Eu tenho algo a comentar. Eu acho que o comediante na sociedade, acho que comediante na sociedade seria como um observador, sabe? Um observador externo da sociedade. Então, ele começa a ver problemas, ele busca nesses problemas o riso. E com o riso trazer a solução, que no caso seria para a plateia, o riso, né? Eu acho que a gente seria como um espectador, porque a gente que é comediante, normalmente se torna uma pessoa muito observador. A gente está sempre observando ao redor e vendo coisas que as outras pessoas não veem. E nisso que a gente vê o que as outras pessoas não veem, a gente vê muita coisa ruim mesmo acontecendo, sabe? Então, eu acho que é isso, a gente é tido como um espectador e isso acaba nos atingindo de certa forma. Ah, queria falar aqui Matheus que que estuda filosofia e Jones que é o filósofo. Ok. filosofia tá em todos nós, cara. Gostei dessa. A gente já estourou muito tempo, já tá com 43 minutos. E a conversa tá muito boa, só que estourou o tempo. Tranquilo, vamos só terminar, Matheus. Eu falei que eu falo demais, né, gente? Vocês chamaram o cara pra... Não, mas Vamos é só bom. terminar falando do tratamento, viu? Tá. Vamos só terminar falando do tratamento para fechar. Então, E falando em tratamento, Adriano, eu sei que você veio trabalhando numa forma de tratamento diferente, né? Que usa o humor, a comédia. Fala disso pra gente, por favor. Então vamos lá. Assim, eu estou começando a estudar exatamente a questão do que a gente chama de risoterapia, né? Que é o uso do humor, né? No tratamento. Você não trata a depressão com risoterapia. A risoterapia é uma das formas que você pode associar ao tratamento. Ainda estou pesquisando para ver o que tem aqui no Brasil. Ainda está uma coisa muito incipiente. Nos Estados Unidos já tem uma associação. E é qualquer tipo de atividade que provoque o riso nos pacientes. E tem estudos que mostram o quanto melhora em pacientes com depressão, pacientes com câncer, pacientes que fazem diálise, pacientes idosos com Parkinson. Né? Eu vi muito trabalho que me chamou muita atenção, é que no Oriente o pessoal faz muito estudo, levam muito a sério isso, na Coreia e no Japão principalmente tem muita produção, estudando exatamente o quanto o riso, o quanto o humor faz uma diferença no estado emocional e até no estado físico do paciente, mas não como tratamento único, é como um adjuvante. Eu estou associando alguns pacientes que eu estou começando, e aqueles que obviamente têm uma predisposição, quer dizer, tem que querer, estimular a questão de assim, ver coisas de humor, ver coisas de comédia, de stand-up, uma série de pastelão, um vídeo, né,
assinar o canal lá do Banduts, né, para assistir as lives, né? Então, assim, para estar participando, começar a ver, e o quanto isso. E eu vi que, assim, alguns pacientes já, o humor está começando aos pouquinhos melhorar, associado ao tratamento. Para terminar, tratamento, o que a gente usa para tratar a depressão? Depressão é uma doença, então ela tem que ser tratada. Então, quais são as formas de tratamento que a gente tem? Que eu quero passar a mensagem. Psicoterapia, que você pode fazer com psicólogo ou um psiquiatra, que tem várias linhas. Medicação, a medicação são os antidepressivos, e uma ideia que as pessoas têm que antidepressivo é remédio tarja preta, que vai te deixar dependente, que você vai ficar babando, que você vai ficar andando que nem um zumbi, vai virar um Walking Dead aí por causa do remédio. Não, os remédios hoje têm medicações modernas, seguras, né, que funcionam muito bem e que o médico vai escolher o que é melhor. E também tem o que a gente chama de neuromodulação, que é a estimulação magnética, que a gente faz por magnetismo, que em alguns lugares fazem, e em exceções, em casos extremamente graves, são poucos casos, aí sim o eletrochoque, mas não aquele eletrochoque que a gente tem a imagem ruim, né, que é feito de qualquer jeito. Em casos em excesso, num hospital, num centro cirúrgico, ele é anestesiado, é feito e melhora. Então, a gente tem uma gama de tratamentos muito grande, claro que são os extremos, que a gente mais usa terapia e medicação, que tem uma boa taxa de resposta. E o que eu quero é tentar ver onde o risoterapia pode ajudar. É isso que eu quero pesquisar mais, aprender um pouco mais, tentar associar esses dois mundos, que é tão maravilhoso, que a comédia pode passar para a gente, né? Pode ensinar para a gente e a gente aplicar isso na medicina, né? Estimular o humor das pessoas, né? Fazer que elas se sintam melhor. Muito top, Adriano. Adriano. Olha, Antes de terminar, Adriano, tu acha que, tipo, os jogos teatrais, as pessoas fazerem jogos teatrais, tipo, que os barribistas fazem, que a gente, mesmo quem está participando sorri muito, se diverte muito, acho que não seria também uma forma de terapia também? Sim, isso entra na risoterapia. Tem um trabalho que eu vi, que eu achei muito legal, tem uma casa de comédia nos Estados Unidos, que é tipo uma franquia chamada Second City, e tem um trabalho que eles fizeram com idosos, fazendo jogos de improvisação, e esses idosos melhoraram da depressão. Então tem até que evidência legal. científica. Muito massa. Então, tudo que estimular o riso, estimular o bem-estar, entra na risoterapia. A risoterapia não é só fazer dar risada. Porque isso ainda é muito. Esse é um conceito da terapia do riso ainda muito amplo, né? Ainda não se sabe muito bem. Eu vi que tem um outro trabalho na Coreia que eles treinam as pessoas a darem risada, fazer o exercício do riso, mas sem o estímulo. Tem outros que vem show de stand-up. Então, assim, jogo de improvisação é muito legal. A pessoa vai dar risada, né? A improvisação faz com que... é o inesperado da comédia. Então, isso faz com que estimule o humor da pessoa. Mas, Adriano, já sou muito fã do teu trabalho, tá? Te agradeço muito por ter participado desse podcast hoje com a gente. E, para terminar, já eu deixo o Matheus falar a última pergunta dele. E queria te indicar um especial para você assistir, mas você tem que dizer que vai assistir. Vou assistir. Assista e indique para os seus pacientes também. Se chama Eu Não Sou Feliz em Festas, de Daniel Duncan. Cara, indica esse especial para a galera. Todo amigo meu que eu já tive por perto que teve depressão, eu indiquei, eles gostaram muito. Então, eu acho que seus pacientes também vão gostar muito. Vai terminar, Matheus? Daniel Duncan realmente é incrível com essa questão da depressão, que ele já passou, né? E a maneira dele escrever é realmente muito inovador, fora da caixa. Eu queria falar que a gente não sabe a proporção que esse podcast vai tomar. No nosso primeiro podcast a gente teve um público bacana pro primeiro episódio. Desculpa. Teve um público bacana e a gente não sabe a proporção que isso vai tomar. Não sabe quem vai estar escutando, e eu queria falar que se você tem esses indícios, se você tem essa suspeita que está com depressão, saiba que não é frescura, que não é falta de Deus ou que não é culpa sua. É uma doença, procura ajuda, tu não tá sozinho. Tem um número para ligar, né, se eu não me engano, é o 18... Eu não lembro agora o número. Eu acho que é 188, se É eu não me 188, engano.
pode ligar para lá também ou procurar um psicólogo, psiquiatra que possa ajudar. É muito importante, não jogue sua vida fora por um momento. Então, gente, a gente vai finalizando esse podcast por aqui. Muito obrigado, Adriano, por participar. Obrigado, Matheus. Obrigado, Igor. Valeu. Obrigado, valeu, gente. Obrigado pelo convite aí, foi uma honra participar. Eu fico à disposição aí que vocês precisarem, quem quiser. Posso deixar meu Instagram, se alguém tiver uma dúvida? Por favor. @dr Adriano Predeus, então sempre estou colocando coisa ali na parte da saúde mental. É como o Matheus falou, né? Procura ajuda, tem psicólogo, psiquiatra, tem o CVV, né? O lema, né, da campanha de Setembro Amarelo é: se precisar, peça ajuda, né? Eu acho que isso resume tudo aí. Resume tudo. Muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz de vocês terem me convidado. Valeu. Valeu. Muito obrigado, gente.